Ai, olá, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem. Eu. Vamos ver se a gente consegue melhorar essa luz aqui. Vamos lá. Eu decidi fazer esse vídeo aqui porque eu assisti um vídeo do Frank Medrado, do canal Tipo Assim, e. Oi, Alexia, beleza? Então, vamos lá. Eu vou acenar para você aqui. Opa, o que eu fiz aqui? Excelência, errei, sei lá o que eu montei aqui. Então, beleza. Eu decidi fazer esse vídeo aqui. Faz tempo que eu não faço vídeos falando sobre a minha fé, falando sobre religião. Eu foquei mais no meu trabalho e tal, e eu deixei a evangelização, a pregação para dentro das igrejas ou para o meu trabalho social, nas ruas e tal. E eu deixei meio que o Facebook e as redes sociais meio que fora do, do âmbito da igreja, o âmbito da religião. Por quê? Porque eu trabalho como ator e muitas vezes a gente acaba perdendo alguns trabalhos por conta disso. Determinado diretor não gosta da tua religião, então acaba não chamando você. E eu acabei meio que separando. Para quem conhece meu Facebook há muito tempo, sabe que antes no meu Facebook estava Pastor Juliano, o Pastor Fezinho até, porque é um personagem que eu tinha e tal. E eu acabei tirando e deixei simplesmente Juliano Castilho ator, porque é o meu trabalho e eu necessito dessa ferramenta para o meu trabalho. Vamos lá, eu quis fazer esse vídeo porque eu assisti um vídeo do Frank Medrado, do canal Tipo Assim, no YouTube, onde ele falava sobre sexualidade, sobre homossexualismo. Entrevistou algumas pessoas que estão dentro da igreja ou já tiveram na igreja, alguns homossexuais que já foram evangélicos e deixaram de ser evangélicos porque não eram bem recebidos na igreja. E então eu fiz esse vídeo aqui e eu quero falar sobre isso. E quem tiver aí, quiser comentar também, eu tô aqui para ouvir vocês. O que acontece? Sempre vai ter esse embate entre homossexualismo, homossexualidade, como vocês quiserem ser chamado, com a religião. Por quê? Porque a Bíblia deixa claro que práticas sexuais com pessoas do mesmo sexo são indignas aos olhos de Deus. Então vou até ler um pedacinho aqui para vocês, que está em Romanos, que é sempre usado por todo pastor quando quer falar sobre homossexualismo, homossexualidade. A gente vai lá em Romanos 4, que fala assim, ó: por isso Deus os entregou à pureza sexual, sendo desejos pecaminosos do seu coração, para degradação do seu corpo entre si, porque trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram servir a coisa, o ser criado, ao invés do Criador, que é bendito para todo sempre. Por causa disso, Deus os entregou vergonha. Até as suas mulheres trocaram a sua relação sexual normal por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram a relação natural com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes homem com homem, recebendo em si o mesmo castigo merecido pela sua perversão. Então todos os pastores, todos os cristãos, todas as pessoas que leem a Bíblia
quando vai falar sobre o homossexual, eles levam nesse texto que Paulo fala. Só que a gente foi entender esse texto e o contexto desse texto. Paulo está falando ali para o povo grego. Porque Paulo, ele foi para a Grécia e começou a pregar o evangelho para os gregos. E os gregos era uma prática muito comum, atos sexuais de homem com homem e mulher com mulher. Era muito comum entre os gregos. Até para adorar as suas divindades, até para eles prestarem culto às divindades deles, eles tinham atos sexuais, homem com homem, mulher com mulher, tinham grandes orgias para servir os deuses que eles acreditavam, que eles serviam. Até você pegar um pouquinho antes, fala assim que o grego, com a sua grande sabedoria, ele se viu mais sábio do que Deus e criou os seus deuses à sua própria imagem e semelhança, e semelhante a animais, a répteis. Por quê? Porque os gregos, eles criavam os seus próprios deuses. Deuses híbridos, Medusa, cabeça de serpente, criavam a Hidra, criavam o Minotauro, o Centauro, que eram híbridos de seres humanos com animais. Mas, se a gente for entender pelo contexto da Grécia, o cristianismo foi chegar na Grécia só por conta de Paulo. Antes de Paulo, o cristianismo não tinha chegado. Só por conta de Paulo. O que acontece? Paulo está falando sobre práticas comuns àquele povo. Então o que a gente entende? Que era uma coisa que veio, que já tinha naquele povo, e quando Paulo chegou, ele foi pregando contra aquilo que já existia naquele povo. É a mesma forma você chegar numa tribo indígena que nunca tiveram acesso com o ser humano, com o homem branco, que eles são seres humanos também, com o homem branco, e nunca teve acesso ao nosso Deus. Eles têm os deuses deles, têm os deuses de madeira, eles cultuam as coisas que eles sempre cultuaram. Mesmo estando uma tribo afastada de tudo, ela serve os seus próprios deuses. Que é uma visão interessante, que é uma visão que eu sempre trago, que Deus é o mesmo Deus. Não importa se você seja cristão, se você seja hinduísta, se você seja... Não importa a religião que você tenha, Deus é o mesmo. Só que ele se apresenta de formas diferentes para determinados grupos sociais e determinadas pessoas e determinados locais do mundo. Porque Deus não ia se apresentar simplesmente para o povo judeu. Deus não ia escolher um povo para ser só o seu povo. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia parece uma campanha do judaísmo, uma campanha dos judeus. Os judeus são o povo de Deus, os judeus são o povo escolhido e todo o restante foi jogado. E Deus fez todo mundo. Como que Deus fez todo mundo e escolheu um povo único? Então, o que eu posso falar para vocês sobre a Bíblia? A Bíblia, que a gente tem contato com ela, que é essa Bíblia que a gente pode comprar nas lojas, ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego há 5.000 anos atrás. Tem um tempo determinado que ninguém sabe ao certo qual que é. Mas ela foi escrita e aos poucos a humanidade foi se criando e foi escrevendo aquela Bíblia. E aquela Bíblia foi dada por Deus a certas pessoas. E essas pessoas, em determinado momento, a Bíblia relata sobre elas se desviaram, elas se distorceram, elas pecaram, elas seguiram outros caminhos. Então, como que a gente pode falar que 100% do que está escrito na Bíblia foi... Se é uma pessoa corruptível, vamos dar um exemplo. Deus está falando comigo que eu devo salvar a comunidade de atores.
Eu devo salvar os atores. Só os atores são dignos de salvação. O resto não é digno de salvação. Então toda a campanha que eu fizer dita por Deus, eu vou colocar sempre alguma coisa. E Deus escolheu os atores como seu povo. Por quê? Porque cada um puxa a sardinha para o seu lado. Cada um quer que ele esteja certo, que seu determinado grupo seja o grupo correto. Então o que eu falo para vocês? A Bíblia, ela foi escrita pelos judeus. Então, é mais que comum que eles se mostrem como o povo escolhido de Deus. É mais que justo que eles coloquem, a gente é o povo escolhido de Deus. Agora, vamos lá, o hindu escreveu o seu livro, o outro lá, o budista escreveu o seu livro, e sempre se colocam como o povo escolhido por Alá, o povo escolhido por nossa, sumiu os deuses da minha cabeça, pelo determinado Deus. Sempre vai se colocar como isso, como aquele povo, aquele que serve. É igual quando você vai comparar uma igreja adventista do sétimo dia com uma igreja neopentecostal. Os adventistas do sétimo dia, eles sempre vão falar, não, a gente é o povo escolhido, a gente vai para o céu porque a gente guarda o sábado. Já um determinado outro grupo que não guarda o sábado, ele vai falar, não, a gente vai ser salvo porque Jesus aboliu o sábado. Aonde que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar que cada determinada pessoa, determinado grupo de pessoas, ela vai se sentir merecedora da salvação. Então todos os deuses, na minha concepção, eu sou pastor evangélico, na minha concepção, todos os deuses é o mesmo Deus que foi se apresentando para determinados povos de tal maneira. Porque eu não acredito em vários deuses, eu acredito que é um Deus só. E a própria Bíblia fala que Satanás foi expulso do céu e levou com ele a terceira parte dos anjos. 3% dos anjos. Então esse Satanás aí, ele pode ter criado vários deuses dele também. E as pessoas acreditar que é Deus, acreditar que é isso, que é aquilo. Ele pode também estar com essa manipulação aí. Agora vamos lá, eu venho aqui falar sobre homossexualismo. Então, Paulo, aqui, ele está falando para aquele povo grego que tinham essas práticas sexuais. Mas o que tem isso a ver com a gente hoje? O que tem a ver com a gente hoje é o seguinte: quando você nasceu numa casa sem religião, ou nasceu numa casa com outra religião, nasceu numa casa com religião africana, você tem a sua adoração, você tem a sua forma de adorar, você tem os seus deuses, você tem os seus santos, você acredita da sua maneira, e você tem as suas práticas. Daí quando vem uma pessoa falar para você, você não pode fazer determinada coisa porque isso é pecado. Vamos lá, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou protestante, eu chego para um homossexual que é do candomblé e falo para ele assim, você vai para o inferno porque você está em pecado, porque Deus fez homem, Deus fez mulher, Deus não fez homossexual. E eu começo a julgar ele. E ele vai falar assim, o problema é seu, do seu Deus, eu não tenho nada a ver com ele, eu estou seguindo os meus deuses me aceitam da forma que eu sou, se o seu Deus não me aceita da forma que eu sou, problema dele. Ok, aquela pessoa não quer aceitar o Deus que eu aceitei, ela pode seguir o caminho dela. Agora vamos lá, daí essa pessoa decide aceitar Cristo como Salvador e ir para a minha igreja. E ela chega lá, ela é homossexual. Ela tem as práticas homossexuais dela, tem o namorado dela, ela é casada, ela adotou seus filhos, ela tem as práticas dela. E daí agora eu, como pastor daquela ovelha, vou falar o que para ela? Você aceitou a Cristo como Salvador,
Vamos fazer o seguinte, vamos separar desse teu marido aí, que você está vivendo há 5 anos. Separa dele, pega essas crianças aí que não são seus filhos, dá para um casal hétero adotar, porque você está em pecado e você vai para o inferno. Mas peraí, essa pessoa, ela está indo para a igreja. Ela está buscando a Cristo. A partir do momento que a pessoa vem para a igreja e vem buscar a Cristo, ela vem buscar andar segundo a palavra de Deus. Ela vem buscar aquela fé. Ela vem buscar pelo que a Bíblia diz. Porque ela veio para uma igreja e decidiu buscar a palavra de Deus da forma que é pregada. Então ela está lá, ela está em pecado? Ela está em pecado. Mas ela deve sentir o seu pecado. Ela por si só deve orar a Deus e ver o que Deus quer para a vida dela. Porque eu falo uma coisa para você, Deus muda quando Ele quer mudar. Deus transforma quando Ele quer transformar. Agora a gente não vai excluir pessoas da nossa igreja, excluir pessoas da salvação de Deus, porque ninguém é digno de excluir ninguém da salvação de Deus. Deus salva quem Ele quer salvar, Deus abençoa quem Ele quer abençoar, Deus transforma quem Ele quer transformar. Porque numa passagem os discípulos passavam e viram um homem cego. E no entendimento deles, ele era cego por conta do pecado. Daí falaram para Jesus assim: Jesus, ele é cego por quê? Porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram? Jesus simplesmente respondeu assim: ele é assim para que a glória de Deus seja manifestada através da vida dele. E daí você fala: ele falou isso porque ele ia curar aquele cego. Mas não, ele não foi curar aquele cego. Como que a glória de Deus é manifestada através dele se ele não foi curado? Muitas vezes a gente vê, você assiste a Paralimpíada, você vai ver um cara que não enxerga jogando futebol, um cara que não tem as pernas jogando basquete, um cara que não tem o braço lutando boxe. E você fala: caramba, eu tenho 2 pernas, tenho 2 braços, enxergo e estou aqui sentado no sofá engordando a cada dia. Por que eu não faço nada? Nossa, olha que superação dessa pessoa. Ali se manifesta a glória de Deus. Quando uma pessoa, mesmo passando por situações diferentes da sua, mesmo tendo dificuldades diferentes da sua, ela consegue sobressair a você. Agora vamos lá, a pessoa nasceu homossexual. Ela nasceu daquele jeito. Ela nasceu, sinceramente, eu já vi crianças pequenininhas e ela nasceu daquela forma. E daí ela vai lá e ela cresce num lar cristão. E ela entende que a prática homossexual, ela é abominável aos olhos de Deus. Ela é errada aos olhos de Deus. E daí ele vai fazer o quê? Ele vai mentir para si próprio? Ou vai ter as práticas homossexuais dele escondido e volta para a igreja e é uma pessoa de bem, uma pessoa, um crente? Ou ele vai abandonar a igreja para poder seguir as práticas sexuais dele? Porque uma coisa indiferente é compromisso com desejo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou um homem casado, eu respeito a minha mulher, eu sou fiel à minha mulher, mas muitas vezes passa uma mulher bonita que desperta o meu desejo e eu simplesmente olho. Olhei, achei bonito, sigo o meu caminho, normal. Agora a diferença está aí, de você ver, desejar, ir atrás, conquistar, ir atrás e ter alguma coisa com aquela pessoa. Porque você sentir desejo de alguma coisa é uma coisa, já está pecando. A Bíblia fala o seguinte, que se você adulterar com uma mulher em pensamento, você já está adulterando.
Mas como que você vai controlar os seus pensamentos? Como você vai controlar os seus desejos? Você controla as suas atitudes. As suas ações você pode controlar. Mas os seus desejos, os seus pensamentos é impossível de controlar. Agora eu fico me colocando no lugar do homossexual, aprisionando os seus desejos e se reprimindo para se enquadrar. Se ele está necessitando se reprimir, se segurar para não fazer as práticas que ele não deveria fazer, quer dizer que ele não foi transformado. Não teve transformação ali. Eu coloco um ex-gay no mesmo ponto de um ex-drogado, um ex-craqueiro. O cara foi liberto do crack. Ele está na igreja, liberto do crack. E daí ele passa numa viela e sente o cheiro da droga e ele quer muito aquela droga, ele se segura para ele não ir. Ele não foi liberto. Um fumante. Eu parei de fumar. Mas não fuma perto de mim que me dá vontade. Então você não parou de fumar. Você está se controlando para não fazer. Então o que acontece? A mudança, ela vem interna. Se Deus quiser transformar você, Ele vai te transformar. Você tem que permitir isso. A palavra de Deus fala o seguinte, que Deus bate a porta. Aquele que abrir a porta vai cear com Ele, Deus vai cear com essa pessoa. Mas para isso ela tem que abrir a porta. E ela tem que querer abrir a porta. Uma coisa que eu não gosto é você querendo forçar as pessoas a serem o que elas não são. Querendo mudar a cabeça das pessoas à força. Isso é o querer de cada um, é o desejo de cada um. Eu quero mudar, eu quero me transformar, eu quero ser uma pessoa melhor. Isso tem que partir de cada ser humano. Agora, qual que é a obrigação do pastor? A obrigação do pastor é simplesmente pregar o evangelho. Você prega o evangelho real, que está na Bíblia, não inventa. Prega o que está na Bíblia. Entenda o que você está pregando. Primeira coisa, eu estudei teologia, eu busco entender o que está escrito ali. E saber o contexto, e saber quando foi escrito, para quem foi escrito, em qual situação foi escrito. Você tem que entender tudo isso para você vir pregar o evangelho para alguém. Você entende o contexto daquilo? Você entende para quem aquilo foi escrito? Você entende que ano aquilo foi escrito? Você entende por que aquilo foi escrito? Então prega. Prega, que quem vai fazer o crescimento, quem vai fazer a obra é Deus, não é você. Você não vai fazer obra nenhuma, você simplesmente vai pregar. Agora, a pessoa aceitou a Cristo, ele é drogado, ele vai abandonar a droga. Ele é cachaceiro, ele vai abandonar a cachaça. Ele é alcoólatra, ele vai abandonar o vício. Ele é fumante, ele vai abandonar o cigarro. Porque tudo aquilo é uma coisa para se libertar daqueles vícios. E eu vou falar uma coisa para vocês. O cara que se libertou de vício, ele está liberto de vício. Ele não tem desejo por bebida, por nada. E não estou falando também que você tomar um copinho de vinho, um copinho de cerveja, você está pecando. Tomando um líquido. Agora o que acontece? Você ser viciado, você depender daquilo para a tua sobrevivência, aí você passa a ter um outro Deus. Você não serve mais a Deus, porque Deus pede amor incondicional. Você não serve mais a Deus, você está servindo mais a cerveja, você está servindo mais a televisão, você está servindo mais o seu celular, o seu videogame. Tudo que você passar a ser viciado e não conseguir sobreviver sem aquilo, você colocou um outro Deus na sua vida. E Deus não gosta disso. Deus, ele gosta de ser o único Deus na sua vida. Então, se você colocar qualquer outra coisa na sua vida como o seu Deus, você está pecando. É mais pecado o cara que é viciado na televisão e não sai de casa para lugar nenhum, viciado na televisão, ninguém mais é, viciado no computador e não sai de casa para nada, do que aquele cara que é viciado em cachaça, que está todo dia no bar.
É um vício. Ele também não sai de casa, ele também não conversa com ninguém, ele também não faz nada. Aquele está mais social do que ele. Então tudo que você colocar como seu Deus acima da sua vida, você está pecando. Sim. Então o que eu venho falar aqui? Que toda a prática sexual do homossexual, ele está em pecado. Mas se você também está tendo um relacionamento fora do teu casamento, você também está em pecado. Não existe pecadinho e pecadão, é tudo pecado. Se você bater na sua mãe e você... eu não bato na minha mãe, mas eu bato nos caras da rua. Você está batendo um ser humano também à toa, você bater na sua mãe, você bater num desconhecido ali à toa. É o mesmo pecado. Não tem diferença. Então o que eu venho falar aqui para vocês sobre o homossexualismo? A Bíblia fala que as práticas homossexuais, elas são contrárias à vontade de Deus. Por quê? Porque Deus fez o ser humano, fez o homem, fez a mulher, para que eles procriassem e povoassem a terra. Então o homossexual, ele não procria, ele está contra a vontade de Deus. Está contra a vontade de Deus? Tá. Ele tem que se assumir, eu estou contra a vontade de Deus. Quer mudar? Muda. Não quer mudar? Não muda. Cabe a você querer fazer mudança ou não querer fazer mudança. E cabe a nós, como cristãos, te amar do mesmo jeito. Você é um ser humano como qualquer outro. Agora, a grande diferença aqui é de alguns movimentos que querem determinadas coisas que é impossível que se seja feito. É totalmente contra a vontade de Deus. Uma vez eu tive uma discussão com um amigo aqui no Facebook mesmo sobre casamento gay. Eu sou a favor do casamento gay. Sou. Você vive com uma pessoa, você divide suas contas com ela, você mora com ela, você faz tudo com essa pessoa, e daí, vamos dar um exemplo, você morre e aquela pessoa não tem ligação nenhuma com você, ela não tem direito da tua herança, não tem direito da sua pensão, não tem direito de nada. Ou você separa, você não tem, a outra pessoa é mais carente do que você, ela não tem direito de nada. Não. Eu sou a favor do casamento. Sou a favor, a partir do momento que duas pessoas vivem juntas, elas compartilham uma vida, elas são casadas. Então, se elas querem a união civil desse casamento, elas podem receber a união civil desse casamento. Vai lá no cartório, casa, o marido e marido, esposa e esposa, tá lá, casou. Eu sou totalmente a favor disso. Eu sou a favor. Agora, casamento religioso já é outra coisa. Se a palavra de Deus não apoia a união de duas pessoas do mesmo sexo, se a palavra de Deus fala que é abominação aos olhos de Deus, não tem como você ir para um sacerdote, para uma pessoa que serve a palavra de Deus, que lê a Bíblia, uma pessoa que entende a Bíblia, e você falar assim: pastor, abençoa a minha relação. Eu posso até falar para você assim: em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ele que esteja bênção para vocês, que esteja abençoando a vida de vocês, que esteja protegendo vocês contra todo mal. Amém. Mas em momento nenhum eu vou poder falar assim: eu abençoo em nome do Senhor Jesus esse casal. Eu não vou poder falar isso. E nenhum pastor sério vai poder falar isso. Porque é uma coisa que Deus não abençoa. É uma relação que não é abençoada por Deus. É a sua relação, é a sua vida. Você quer servir a Deus, você vai servir a Deus da tua forma. Mas não espere que Ele venha servir você da sua forma. Não. Você serve a Ele da sua forma, mas Ele não vai servir você da sua forma. Ele vai servir da forma dele.
Então é isso, algumas pessoas assistiram o vídeo aí, ninguém comentou nada. Então compartilha, depois fala o que você achou, se você concorda com a minha visão, concorda com o que eu falei aqui, que eu falei tanta coisa que nem sei se eu concordo com tudo que eu falei. Mas é assim. Se vocês pegarem vídeos antigos meus no YouTube, vocês vão ver que eu falava coisas que hoje eu não concordo. A gente fala coisas que depois se arrepende, depois muda, mas uma coisa que não muda é a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre foi a mesma. Ela está com a gente aí a gente conta o nosso tempo a partir do ano zero, né? De Cristo. A partir do momento que Cristo veio, a gente conta o nosso tempo, que é depois de Cristo. Mas o antes de Cristo é muita coisa. Ninguém sabe especificar realmente o tempo certo que teve antes de Cristo. Então uma coisa eu quero que vocês fiquem cientes, que a gente deve amar o nosso próximo. Amar de verdade, não é fingir que ama. Não tem como falar assim, eu amo fulano de tal, mas eu odeio ele. Eu amo meu próximo, mas fulano de tal eu quero socar a cara dele. Não, você ama o seu próximo com as suas falhas, com os seus acertos. Você ama as pessoas com os erros dela, com os acertos dela. Cada pessoa cometeu os seus erros, ele vai pedir perdão para quem ele errou. Se ele errou contra você, você fala assim, ele errou contra mim, eu não quero mais conviver com essa pessoa, porque essa pessoa me sacaneou, essa pessoa falou mal de mim, eu não quero mais conviver com essa pessoa, mas eu desejo tudo de bem para ela. Eu não quero andar junto com ela, mas eu desejo tudo de bem para a vida dela, tudo de bom para a vida dela. Eu desejo tudo de bom para a vida dela, mas eu não quero mais conviver com ela. Então, isso é amar de verdade. Não é ser hipócrita. A pessoa te sacaneia, a pessoa vem e soca a tua cara, a pessoa xinga a tua mãe, a pessoa bate na tua mulher, bate no teu filho, e você fala assim, você bateu no meu filho, mas eu te amo mesmo assim. Não. Você vai ser mentiroso, você não vai amar a pessoa. Se o cara bater no meu filho, eu vou quebrar a cara dele. Mas o amor é o seguinte, é você reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado, reconhecer que você é falho, reconhecer que a outra pessoa é falha e falar assim, eu desejo tudo de bom para sua vida. Eu não quero mais olhar para tua cara, eu não quero mais conviver com você. Mas eu desejo, sinceramente, tudo de bom para sua vida. Não amar o próximo é você brigar com alguém, discutir com alguém. Vamos lá. O Lula foi solto, o Lula foi livre, tem um monte de gente alegre. Lula livre, eu tô até de vermelho hoje. Lula livre. E você, eu odeio você porque você gosta do Lula. Não, ele gosta do Lula, ele acredita no Lula, ele achava que o Lula estava preso indignamente, ele foi solto, ele tá feliz porque o político que ele gosta foi solto. Eu não gosto do Lula, nunca gostei do PT. Mas é uma coisa minha pessoal. Nunca gostei. Mas eu não gosto do PT, eu não posso vestir vermelho. Não, eu vou vestir vermelho porque eu gosto de vermelho. Não é questão de partido. Fulano de tal é ateu, eu não gosto dele porque ele fica postando coisas contra o cristianismo. Mas você gosta dele? Eu gosto, é meu amigo. Então continua sendo amigo dele. Não é porque ele é faz coisas que você não gosta que você vai odiar aquela pessoa. Eu tenho um amigo aqui, vocês estão aí no Facebook, vocês sabem. Eu tenho um amigo no Facebook que é satanista, eu tenho um amigo no Facebook que é ateu, eu tenho um amigo no Facebook petista, tenho bastante amigo petista. Eu excluí alguns que são chatos. Não é porque ele é petista, porque ele é chato. Eu bloqueei pessoas porque eram muito chatas. Não por ser petista, por ser chato. Então a questão é essa. Em todas as áreas, você gosta de uma pessoa, você gosta daquela pessoa, indiferente do que ela faz, do que ela deixa de fazer. Você não gosta? Passa a gostar. Passa a tentar entender aquela pessoa. Por que aquela pessoa é daquele jeito? Por que aquela pessoa tem aquelas atitudes? Tenta entender ela.
e seja feliz. Viva a sua vida do jeito que você acha certo. Se você quer ser um cristão, se você quer ir para a igreja, vai para a tua igreja, ora a Deus, adora a Deus. Se você tem um cargo na tua igreja, vai lá, faz o seu melhor. Faz o seu melhor na sua igreja. Tem coisas que a gente vê acontecendo dentro da igreja que deixa a gente magoado, deixa a gente triste. Por quê? Porque você vê que aquelas pessoas não fizeram aquilo com amor. Se juntaram simplesmente, vamos fazer tal coisa, e faz de qualquer jeito, e para Deus faz de qualquer jeito. Isso me irrita. Porque quando eu quero fazer uma coisa para Deus, eu quero me dar o meu melhor. Em tudo, em todas as áreas. Eu como ator, eu vou para um teste, o que eu faço? Eu dou o meu melhor naquele teste. Eu dou o meu melhor, eu me rasgo, e se eu precisar gritar, eu vou gritar, se eu precisar chorar, eu vou chorar, se eu precisar me conter, eu vou me conter. Porque eu vou dar o meu melhor em tudo aquilo. Então, se você quer ser um cristão, dá o seu melhor para Deus. Dá o seu melhor, não dá meia coisinha não, dá o seu melhor. Se é para amar o próximo, ama o próximo. Ama o próximo, você vê um cara passando necessidade, passando fome, e você fala assim, não, eu tô com dinheiro para dar o dízimo na igreja, e o irmãozinho ali tá pedindo uma cesta básica, eu dou o dízimo. Vai lá, compra a cesta básica e dá a cesta básica para a pessoa que está precisando. O seu dinheiro é mais valoroso para quem precisa. Dá dinheiro para quem precisa. A igreja precisa do seu dinheiro para que ela continue aberta. Continue, tem aluguel, tem luz, tem água. Se você não ofertar, se você não dizimar na igreja, vai depender da sua visão teológica. Se você não dizimar, se você não ofertar na igreja, a igreja vai fechar. Você quer que ela feche? Mas fechar essa, eu vou na outra. Então você não gostava dessa. Você gosta dessa? Oferta nessa, para que ela continue aberta, para que o pastor continue ali. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus não está nem aí para a tua oferta, não está nem aí para o seu dízimo. Não, eu estou dando muito dízimo, eu estou dando muita oferta. Deus não está nem aí para isso. Ele está aí para o seu coração. Em Salmo 50, a Bíblia fala o seguinte, o escritor fala o seguinte através de Deus. Ele fala que Deus criou todos os animais do campo, Deus criou todas as coisas, porque num determinado período as ofertas eram dadas de sacrifício de animais. Sacrificava o animal em oferta a Deus. E fala assim, eu criei todos os animais do campo. Se eu quisesse algum animal, eu não ia pedir para você, eu ia pegar esse animal para mim. Eu não vou comer a carne da sua oferta, eu não vou beber o sangue da tua oferenda. Mas vale um sacrifício de louvor. Colocando isso no tempo de hoje, Deus não vai receber o seu carro que você deu para a igreja. Deus não vai dirigir o carro que você deu para a igreja. Deus não vai usar o seu dízimo para comprar as coisas dele. Deus não vai usar aquele dinheiro. Aquele dinheiro é para o uso da igreja. É para o uso da igreja. Muitas vezes é para o uso do pastor. Se você está dando alguma coisa para a igreja, dá pensando assim, eu estou dando para a igreja física. Eu estou ofertando na igreja. Você não está ofertando no altar do Senhor. Não. Você está ofertando para a igreja. Você está ofertando para que a igreja seja próspera. Pastor, mas você está falando que a gente ofertar é pecado, que Deus não quer a sua oferta. Deus quer a sua gratidão. A oferta é sinal de gratidão. O dízimo é sinal de gratidão. Deus está me abençoando, Deus está abençoando a minha vida. Eu estou tendo o que comer, eu estou tendo o que beber, eu tenho onde dormir, eu tenho a minha casa. Você tem tudo isso porque Deus está te abençoando para você conseguir. Você é grato? Abençoa o ministério, abençoa a igreja, abençoa aquela pessoa que está precisando de ajuda. Porque não adianta você dar dízimo na igreja, dar oferta na igreja e ter uma pessoa necessitada, um parente, um amigo, um mendigo te pede alguma coisa. Eu não gosto de dar dinheiro para mendigo, eu sou sincero, não gosto, porque ele vai comprar droga e eu estou contribuindo para que ele se mate.
eu vou e compro um prato de comida e dou um prato de comida para ele. Não deixa as pessoas passarem fome, passarem dificuldade, passarem necessidade, dizendo que eu sou crente e eu ajudo a igreja tem a obrigação de ajudar os pobres. Não, você ajuda quem precisa. Quer dar o seu dízimo? Dá o seu dízimo. Quer dar a sua oferta? Dá a sua oferta. De coração, não porque o pastor está mandando. Dá a sua oferta porque você quer ofertar. Você acredita que você vai ofertar e aquela obra está dando certo. Você vai e oferta, vai e dizima. Agora, não faz isso e não ajuda quem precisa. Porque você como cristão, você tem a obrigação de ajudar quem precisa. Porque Deus mandou você amar ao próximo. Amar ao próximo não é só que estão perto de você. Amar ao próximo, amar a todos. Amar a todos. E é isso aí, meu vídeo ficou comprido pra caramba. Eu agradeço todo mundo aí que veio aqui escutar o meu vídeo, escutar o que eu tô falando. Se concordar comigo, se discordar de mim, depois comenta aí. E é isso aí, ó, Gilberto acabou de chegar. Ó, todo mundo que teve aí, ó, tem um povinho aí que estava, não sei se já foram embora. E eu desejo que Deus abençoe a vida de todos vocês e vamos deixar de simplesmente falar que serve a Deus e vamos servir de verdade, vamos amar as pessoas de verdade. E a galera artística aí, vamos se unir em vez de ficar estragando pro amiguinho. O amiguinho vai para um teste, você vai lá e tenta derrubar ele, começa a bloquear a pessoa para a profissão e para os trabalhos e tal. Vamos ajudar todo mundo, vamos compartilhar trabalho, não é do teu perfil, é do perfil de outro, e vamos seguir as nossas vidas ajudando quem precisa. Valeu, gostou desse vídeo? Compartilha, curte, comenta. E é isso aí. Valeu, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém?